Pastor, Sim, meu querido. nós apregoamos a Bíblia como um livro inspirado. Sim. Inspirado. Se o senhor conversar com um muçulmano, ele vai dizer que o Alcorão é a palavra de Deus. Por que eu posso dizer que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e o Alcorão não? Vamos lá. Existem três aspectos, né? Os dois primeiros são importantes, mas o terceiro é o principal, tá? Os dois primeiros aspectos é o aspecto intrínseco e extrínseco das Escrituras. Então começa por aí. Sem, claro, aqui nessa conversa, abordando a questão do trabalhar do Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele que conduz o homem à verdade. O apóstolo Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então nós temos o testemunho global de inúmeras vidas que foram transformadas por isso. Tá? Então esse testemunho é fortíssimo. Essa mensagem do Evangelho transformadora é fortíssima. Esse poder transformador do Evangelho é fortíssimo. Porém, numa discussão ou num debate com algum querido amigo que não tem essa cosmovisão, ele vai fazer esta pergunta para você. Então vamos lá. O aspecto intrínseco, quando eu comparo as duas coisas, eu vejo realidades, eu vejo que a Bíblia condiz com a realidade muito mais do que o Alcorão. Por quê? Primeiro, o Alcorão é a cosmovisão de um homem. É um homem que chegou e disse, recebi uma revelação, assim, 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 assado, escreveu, e isso agora é a palavra de Deus. É a última revelação que Deus tinha para me dar. Teve outros homens que fizeram isso, Joseph Smith, eu acho que também assumiu essa posição com o livro dos Mormons, e outros, não como uma escritura, mas como a palavra de autoridade. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo um homem dentro de um período histórico escrevendo. Eu vejo 1.600 anos de história, 40 escritores diferentes, de todas as classes sociais, de todos os níveis, né, sociais ali, econômicos, escrevendo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e ao final, aquilo tem uma coerência inimaginável, que é impossível, dentro desse período, alguém ter escrito, um conjunto de pessoas ter escrito que não se conheceram, que não se comunicaram, que não se conversaram, ter escrito uma obra com tanta coerência interna. Ela mostra um começo, um meio, um fim. Ela corresponde à realidade humana. Olha, a hora que você lê o livro de Eclesiastes, aquilo é a realidade humana, aquilo é os questionamentos de Nietzsche, aquilo é os questionamentos de Paul Sartre, aqui agora. Existencialismo é o questionamento, ele já estava lá dizendo, trazendo questões da realidade humana. A Bíblia revela a minha natureza de forma que eu fico até incomodado às vezes de como a Bíblia revela a minha natureza. A Bíblia revela as coisas criadas. Nós falamos atrás que a Bíblia não é um conjunto de mitos, pelo contrário, desmitificam vários conjuntos de mitos, né? Dizendo o Sol era um Deus, a Lua é um Deus. A Bíblia fala não, são astros criados por Deus segundo o seu propósito. Quando ele desce lá para Noé e fala assim, olha, enquanto a terra durar, haverá semeadura e ceifa, inverno e verão. Não é deuses, não é como os egípcios, divindades, forças que fazem. Não, eu criei isso, eu fiz assim, o sol e a lua foi eu que criei, as estações do ano foi eu que criei, está tudo submisso a mim. Então essa correspondência com a realidade que é impressionante na Bíblia. Segundo, os aspectos históricos. Até o momento, toda a historicidade da Bíblia tem sido comprovada, seja do Novo Testamento, seja do Velho Testamento. Existe muitas críticas. A Bíblia é um dos livros mais criticados, mas nós não temos medo. Nós não temos medo. Tá aí, quer estudar a Bíblia? Estude. Vai estudar, como eu falei. Há 100 anos atrás duvidavam da história de Davi. Hoje já está totalmente comprovado a sua historicidade. Então, conforme as evidências vão surgindo, vai cada vez mais comprovando a historicidade da Bíblia, a realidade da Bíblia, a força que ela tem de revelar a natureza do coração humano. Segundo aspecto, falando da realidade. O Alcorão
ele é como qualquer outra religião, com todo respeito. Por quê? Porque todas, sem exceção, os pensamentos religiosos existentes no mundo, eles trabalham com uma premissa: o mérito humano. Todas. No islamismo, eu tenho que seguir as regras do Alcorão, o mérito humano, o código do Alcorão. Se eu conseguir seguir as regras do islamismo, eu terei um acesso a Deus, a Allah, né? Se eu seguir as regras. Pega o espiritismo. Eu, através das boas obras, eu vou evoluindo de encarnação em encarnação até se tornar um anjo de luz, aí, um elemento de luz. Herdado também da cultura hindu. Reencarnando tempo em tempo, ou eu sigo meu karma pelo mal que eu fiz e vou me purificando, ou eu vou seguindo, sendo uma pessoa boa e alcanço a divindade. O budismo, eu abandono tudo, os desejos, tudo, para me unir ao universo. Então, todas as religiões trabalham numa proposta de mérito humano. Através do esforço humano, eu atinjo, eu conquisto a divindade ou o favor divino lá. A Bíblia trabalha ao contrário. É graça. É a única mensagem. É graça. É o amor de Deus. Sou pecador, sou miserável. A graça me alcança. A graça me limpa. Eu não chego ao céu. É o céu que vem até mim. Eu não vou até Deus. É Deus que faz carne e habita entre mim. Então esses são os aspectos. Agora o terceiro aspecto para mim é o principal. Cristo. O Alcorão não tem Cristo. Ou se tem, né, tem as passagens que eles acreditam que Jesus Cristo foi uma pessoa real, mas não acreditam na sua divindade, não acreditam na sua ressurreição. Não acreditam ele como Filho de Deus. Cristo. Cristo me informa nos evangelhos que o Velho Testamento era a Escritura, era a palavra de Deus. As Escrituras. Ele diz que vocês pesquisam as Escrituras porque nela vocês entendem que está a vida eterna. São elas que testificam de mim. Então o Velho Testamento testifica de Cristo. O Novo Testamento deriva de Cristo. O Velho Testamento aponta para Cristo. O Novo Testamento, ele surge por causa da morte e a ressurreição de Cristo. Então Cristo é o elemento principal. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus porque Cristo morreu, ressuscitou e fundou. O próprio cristianismo não tem nenhuma base de existir. Se não for a ressurreição de Cristo, por que existe o cristianismo? Porque esse movimento de pessoas analfabetas teria assumido uma mentira, um engodo, um engano ou uma construção mental e entregue as suas vidas por causa disso, sem lucro nenhum, sem vantagem nenhuma, sendo expulso da sua comunidade, sendo expulso da sinagoga, sendo expulso do convívio familiar, perseguidos, martirizados por causa do amor no Evangelho, por causa daquilo que eles viram e testemunharam. Cristo, o seu poder, a sua misericórdia, as suas palavras, a sua morte e a sua ressurreição. Então, esse é o ponto principal de por que eu creio no Evangelho. Por causa de Cristo. E Cristo me diz que esta é a palavra de Deus. Seja os escritos do Novo Testamento, seja a palavra inspirada pelos seus apóstolos testemunhando da sua vida e da sua ressurreição.